Eu quero fazer a leitura com você de 2 versos da palavra do Senhor. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 58, já lá no final do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu aproximadamente 850 anos antes de Cristo, e de todos os profetas, de todos os livros, na verdade, do Antigo Testamento, e todos os profetas que existiram, o profeta Isaías é aquele que mais fala a respeito da vinda do Messias. É aquele que mais prepara o povo de Deus para a chegada do Filho de Deus, que viria para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar, para abrir a porta para a nossa vida, para sermos abençoados. O profeta Isaías foi um homem de Deus no seu tempo. E ele também viveu num tempo muito difícil, um tempo em que o povo de Deus estava saindo da Babilônia, da escravidão da Babilônia, depois de 75 anos na Babilônia, e estava saindo, mas não tinha muito o que fazer, porque Jerusalém estava completamente destruída, o povo tinha perdido completamente a sua identidade, o povo não tinha nenhum recurso para sobreviver, não tinha nenhuma saída. Até a vida espiritual do povo estava muito complicada, porque durante todo o tempo em que eles estiveram cativos na Babilônia, eles não ofereceram culto a Deus. E como muitas pessoas nasceram nesse período de deserto, nesse período de Babilônia, então eles nem sabiam. A situação espiritual era tão grave que eles não lembravam nem mesmo do nome de Deus. Eles não sabiam nem como se pronunciava o nome de Deus. E era uma situação catastrófica, porque muitas pessoas estavam completamente desviadas dos caminhos do Senhor. E o profeta Isaías, quando ele é levantado por Deus, ele é levantado por Deus no meio de uma geração, no meio de uma circunstância muito complicada e muito desagradável. Mas ele, de modo ousado, ele se manifesta e ele fala sobre o propósito de Deus para a vida daquele povo. Por mais que o povo de Israel o povo de Deus tenha falhado, tenha errado, muitas vezes ao longo do caminho, Deus, ele nunca desistiu do seu povo. Deus sempre preservou e sempre cuidou do seu povo. Deus está presente na nossa vida. Nós temos vivido um tempo bem semelhante, né? É outra época, mas é um tempo bem semelhante. Um tempo com muitas dificuldades, com muitas lutas. Por isso que a palavra de Deus é tão viva para nós, tão atual, né? Tão atuante na nossa vida, porque nós vivemos uma situação bem parecida com a situação que o povo de Deus vivia nos tempos do profeta Isaías. Eu quero fazer essa leitura com você e comece a imaginar, a olhar a vida das pessoas, como que está o nosso país, como que está talvez a tua família, tua casa, como que está a tua vida. E veja se o relato aqui do profeta Isaías não é exatamente aquilo que você tem visto ou aquilo que você tem presenciado e vivido na sua vida. Olha só, Isaías 58, verso 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Lembra o que eu disse para você? Eles estavam retornando de um período grande de escravidão, de exílio, e eles estavam retornando, mas não tinha nada. Era uma situação muito complicada. Quando a gente olha para esses 2 textos, me vem algumas coisas que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Primeiro é o cenário. O cenário é catastrófico. O cenário é o pior possível. Quando a gente vai lendo esse texto, nós começamos a procurar imaginar, né, trazer uma imagem à nossa mente de como que estava a situação do povo, como que estava a situação, a vida do povo.
E o cenário que vem à minha mente é esse daqui. Um lugar deserto. Um lugar completamente deserto. E o deserto, ele não é tão bom assim como aparece nos filmes, né? Aquele lugar bonito e tal. Dá até vontade de estar lá. Deserto é um lugar terrível para estar. É um lugar perigoso. Deserto é um lugar sem nenhuma fonte. Você quer uma sombra, você não consegue achar. Você quer um copo d'água, você não consegue encontrar. Você quer um lugar para descansar, para molhar o rosto, e você não tem. Você quer uma fruta e você não consegue, porque está tudo seco, tudo morto, tudo seco. É um lugar que não tem vida. O deserto é um lugar onde você não tem para onde recorrer, não tem para onde ir. E este é o cenário que o profeta aqui, ele apresenta a respeito daquilo que eles estavam vivendo, daquilo que era a realidade do povo. E ele conclui dizendo que a situação deles era como que de uma cidade em completa ruína. Imagine uma cidade no meio do deserto em completa ruína. A única coisa que tem ali são bichos, são feras que tem ali. Não tinha nenhum recurso, nada de vida. Este é o cenário que é pintado pelo profeta Isaías a respeito do povo. E quantas pessoas não estão vivendo num cenário assim? Quantas pessoas não estão vivendo num cenário de deserto, num cenário de completa ruína? Quando olham para a sua vida, seja numa área da vida, ou seja em toda a vida, você diz, olha, eu estou vivendo numa situação de completa ruína. Eu estou vivendo numa situação onde tenho escassez de vida. Eu estou vivendo numa situação sem nenhuma fonte. Eu estou vivendo num lugar deserto. A minha vida se transformou num grande deserto. Meu casamento se transformou num deserto. Minha casa, meu relacionamento com os meus filhos se transformou num deserto. Minha vida profissional se transformou num deserto. Esse lugar sem fonte, esse lugar sem vida, esse lugar sem esperança, esse lugar sem lugar de descanso. Esta é a situação que é descrita aqui pelo profeta Isaías a respeito do povo. Esse é o cenário que ele apresenta, a realidade que as pessoas estavam vivendo naquele momento. Qual que era a situação nesse cenário que foi apresentado? Qual que era a situação do povo? Sem direção, sem saber para onde ir. Porque no meio do deserto, você fica sem saber para onde você ir. Porque você olha para todo lado e o que você vê é deserto. Você não vê nenhum ponto de esperança. É deserto. Sedento, essa situação sedento, com sede, com vontade de viver, sabe? Com vontade de saciar a sua alma. E você diz, olha, eu me encontro assim. Hoje eu me encontro sem direção, eu me encontro sedento, com sede de vida, com sede de esperança, com sede de felicidade, com sede de concertos na minha vida, da minha relação com a minha família. Eu tenho sede. E sede é algo terrível. A gente sente, às vezes, um pouquinho de sede, porque fica um pouco sem água, sem algum tipo de líquido. Mas você imagina no deserto. Você não ter um lugar para recorrer e você passar horas e dias correndo desesperadamente atrás de água. Por isso que o salmista chega dizendo, é assim como a corça anseia pelas águas, por ti suspira a minha alma. Eu tenho sede de ti. Eu tenho sede de vida. A situação era uma situação sem direção, era uma situação de sede, era uma situação de fraqueza. Uma situação de fraqueza. Você imagina você no meio do deserto, sem direção, sem saber para onde ir. Imagina você com muita sede e se sentindo fraco. Se sentindo fraco. Vazio, solitário.
se sentindo completamente destruído. Se alguém pergunta, você diz: eu me sinto em completa ruínas, completamente destruído. Imagina a circunstância, a situação que o povo estava vivendo. E é este o cenário, e esta é a situação que o profeta apresenta a respeito do povo. Eu pergunto para você nessa manhã: a tua vida está parecida com isto? Ou alguma área da sua vida está parecendo com isto? Com este cenário, com esta situação que o profeta descreveu aqui? A palavra de Deus é para você nesta manhã. Se você está em alguma área da sua vida vivendo desta maneira, a palavra de Deus nesta manhã é para você. E eu digo mais: se você não tem vivido uma situação dessa na sua vida, em alguma área, é possível que em algum momento da sua vida você viva. Porque todos nós, por mais cristão que você seja, por mais organizado que você seja, por mais metódico que você seja, por mais perfeccionista, econômico que você seja, por mais correto que você procure viver na sua vida, todos nós enfrentamos momentos como esse. Não é porque somos ruins, não é porque pecamos, não é. No caso do povo de Deus aqui, era porque eles tinham pecado. Eles tinham pecado e isso tinha levado eles para um exílio. As consequências, o resultado do afastamento deles de Deus trouxe um monte de tragédia. Mas os desertos que aparecem na nossa vida, nem sempre eles vêm desta circunstância. Os homens e mulheres fiéis a Deus, que buscam a Deus, que procuram viver uma vida de temor a Deus, eles também passam por desertos. A Bíblia traz uma experiência extraordinária, a experiência de Jó. Jó era um homem temente a Deus, era um homem correto, era um homem que ajudava as pessoas, era um homem íntegro. A Bíblia fala. E Jó passou por muitas perdas, ele enfrentou um deserto terrível na sua vida. O cenário da vida de Jó era exatamente isso. Lugar deserto, sem vida, sem nenhuma fonte. Completa ruína. Enfermo. Passou por muitas dificuldades, por muitas lutas. Então, essa palavra ela é para você. Tanto para você que hoje está vivendo uma situação dessa, como também para você que hoje não está vivendo, mas que já passou por momentos assim. E que pode vir a passar por momentos de deserto. Não é isso que eu desejo para você. Mas nós estamos vivendo nesse mundo. E como alguém que está vivendo nesse mundo, nós estamos sujeitos a muitas coisas que acontecem nesse mundo. Precisamos estar com o nosso coração em Deus e com a nossa vida bem firmada na palavra do Senhor. E precisamos estar cientes de que Deus vem em nosso favor. Eu digo para você nessa manhã que Deus está vindo em teu favor. E a palavra desta manhã é uma prova de que Deus está vindo em teu favor. Porque a palavra dessa manhã é um movimento de Deus. E é um movimento de Deus em teu favor. A palavra dessa manhã é a respeito de uma promessa do Senhor. Promessa de Deus para a tua vida. E o que esse texto apresenta? Ele começa dizendo que o Senhor te guiará continuamente. Deus, ele te guiará. Nos lugares desertos, o Senhor te guiará. E ele não vai te guiar apenas em alguns momentos. O texto bíblico diz que ele te guiará continuamente. Ou seja, o tempo todo. O Senhor irá guiar a tua vida. Se você está passando por um tempo deserto, o Senhor irá te guiar. Esse momento que você está vivendo, o Senhor irá guiar a sua vida. Até que você seja conduzido e seja tirado desse lugar deserto que você está vivendo. Até que você seja abençoado, até que você atravesse. Os lugares desertos na Bíblia, eles representam pontos de transição. De um ponto para o outro. Se você pode olhar todos os lugares desertos na Bíblia, quando o povo atravessa o deserto, quando Jesus enfrenta o deserto, você vai ver que são pontos de transição. Está entre uma situação anterior e uma situação que Deus está preparando. O povo tinha saído do Egito, o povo estava indo para a terra prometida, e entre eles estava o deserto. Jesus estava iniciando o ministério dele,
E Jesus agora está atravessando o deserto para concluir o seu ministério, o seu chamado. Aqui nesse texto, apresentado aqui pelo profeta, o povo está saindo de uma situação de exílio e está sendo conduzido de novo para a sua terra. Os desertos na nossa vida, esse deserto que você está vivendo, não é um lugar de habitação. Não é para você comprar um terreno e morar aí. Não é para você achar que esse lugar é teu lugar. Esse deserto que você está passando, seja uma enfermidade, seja uma situação complicada em família, seja um tempo de escassez, seja um momento em que tudo virou contra você, esse deserto que você está vivendo, ele é um ponto de transição entre o que você vivia e o que Deus está preparando para você ali na frente. E o que nós temos que fazer? Nós temos que atravessar. Os desertos não dá para serem evitados, eles têm que ser atravessados. Mas a boa notícia é que você não vai atravessar sozinho, porque o Senhor vai caminhar com você e Ele vai te ajudar a percorrer esse caminho. A palavra de Deus diz que o Senhor te guiará continuamente. Ele continua dizendo, Ele te saciará. Ele te saciará. Ele irá te saciar. Se você tem fome, tem sede, o Senhor irá saciar. Se a tua alma está sedenta, o Senhor irá saciar você com a água da vida, com o fôlego da vida, com o alimento, com o fruto da vida, com o pão da vida. O Senhor irá saciar a tua alma. Tua alma está sedenta? Tua alma está buscando água, buscando vida? Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastagens. O Senhor me guiará. Ele me conduzirá às águas tranquilas. Ele irá trazer refrigério para minha alma. Ele fortalecerá o meu caminho. O Senhor te guiará continuamente. O Senhor fartará a tua alma. Ele fartará a tua alma. Ele irá saciar você no meio do deserto. Ele irá alimentar você no meio do deserto. Foi Deus quem sustentou Jesus no deserto. Foi Deus quem sustentou o seu povo que saiu do Egito e caminhou por 40 anos no deserto até chegar na terra prometida. Foi Deus que sustentou esse povo. O Senhor saciará você. O Senhor alimentará você nesse caminho. Ele fortalecerá os teus ossos. O Senhor te dará a força necessária para você se levantar, para você prosseguir. O Senhor te ajudará nesse caminho. Ele fortalecerá os teus ossos. Quantas pessoas se sentem enfraquecidas? Quantas pessoas dizem, pastor, eu estou enfraquecido, joelhos vacilantes. Eu não consigo me colocar em pé, o Senhor te sustentará. Nesse tempo em que você está passando, pelo que você está passando, o Senhor, Ele te sustentará. Ele será a tua força, a tua paz, Ele será o teu amparo, Ele será o teu guia. Deus levantará pessoas nesse dia para te abençoar. Deus levantará pessoas para cuidarem de você, para abrirem caminho, para caminharem com você. Eu lembro de Jesus, quando Jesus estava atravessando aquela cruz, carregando a cruz, e ele não tinha mais forças. Deus colocou alguém para auxiliar ele, para que ele conseguisse percorrer todo o caminho. Deus colocará pessoas para te ajudarem a percorrer todo esse caminho. Deus, Ele te fortalecerá. Você será como um lugar bem alimentado e cheio de vida. Um oásis no meio do deserto. Uma bênção de Deus no meio do deserto. Pessoas serão abençoadas com a tua vida no meio do deserto. Esse mundo desértico que nós vivemos, Deus levantará você como um oásis, para que as pessoas possam se alimentar, para que as pessoas possam saciar, receber vida. Deus irá usar a tua vida e o teu coração e te abençoar, em nome de Jesus. Ele vai cuidar de você, Ele vai guiar você, Ele vai abençoar a tua vida. Você será um lugar de vida no meio do deserto. Esses dias eu estava lendo sobre Israel, o lugar lá do povo de Deus, e como que eles plantam e colhem, e frutas, verduras e legumes e as árvores frutíferas com tanta qualidade, da maior qualidade do mundo. É um lugar deserto, mas é um lugar onde as coisas acontecem,
porque Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá as condições. Deus, Ele abençoa a nossa vida com a sua graça. Eu quero que você creia nesta manhã que Deus está abençoando, fortalecendo e guiando a sua vida. Serás edificado e se transformarás em um restaurador, porque Deus irá restaurar e guiar todo o teu caminho. Olha como que ele termina aqui. Os teus filhos ou as tuas gerações futuras edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Deus está falando aqui que Deus irá restaurar. Deus está falando aqui que Deus irá levantar, que Deus irá curar, que Deus irá reparar. Deus está falando aqui que Ele irá colocar em pé novamente. Deus está falando aqui que Ele não desistiu, que tudo pode ser reconstruído, que a tua vida pode ser reconstruída e que Deus estará reconstruindo a tua vida no meio do deserto. Deus está trazendo uma palavra de esperança para você que está com a vida destruída, para você que está com a alma destruída nesta manhã. Deus está trazendo uma palavra de esperança para você que diz: eu necessito de vida, eu quero vida. Deus está trazendo vida para você nesta manhã. Creia e receba a palavra e a paz do Senhor sobre a tua vida e sobre o teu coração nesta manhã. Deus está aqui para abençoar a tua vida e para cuidar de você. Creia em nome de Jesus. Deus está aqui abençoando a tua vida e o teu coração. Eu quero que você creia e confie no Senhor, porque Ele está aqui para abençoá-lo, para abençoá-lo. Esse dia, quinta-feira, será um dia muito abençoado para você e para a tua família. Esse dia, quinta-feira, será um dia em que as mãos do Senhor estarão estendidas sobre a tua vida. Por onde você for, o Senhor estará te guiando, o Senhor estará te guardando, o Senhor estará provendo sobre a tua vida aquilo que você necessita. Deus está presente, cuidando de todo o teu caminho. Vamos orar? Crendo, confiando, Deus está conosco nessa manhã. Vamos orar? Vamos abençoar uns aos outros? Vamos receber a paz do Senhor, a graça do Senhor? Vamos viver o que esse texto diz sobre a nossa vida? Porque hoje Deus trouxe essa palavra para você, porque a vontade de Deus é que esta palavra se cumpra na sua vida. E ela vai se cumprir nesse dia, em o nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pelo teu Espírito Santo e pelo teu poder sobre nós. Te agradecemos, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu te louvo, Deus. Ó Deus, pela vida de cada um, Pai. Coloco diante do teu altar a vida, Senhor Deus, a família, a casa, os projetos, os sonhos. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, os teus cuidados sobre a vida de todos nós. Que o Senhor abençoe, Pai, ó Deus, a alma de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe, Deus, o lar, a casa de cada um que está aqui, Senhor. Nesse dia, Senhor Deus, nós cremos na tua palavra, na palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração. Nós cremos na palavra do Senhor que nós podemos ouvir nessa manhã. Nós cremos, Senhor Deus, no teu cuidado, no teu amor, Pai, derramado sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, abençoamos a vida uns dos outros. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor Deus, que será um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo de fartura, um tempo de renovo. Que será um tempo, Senhor Deus, de paz, que será um tempo, Senhor Deus, de triunfo, que será um tempo de vitória sobre a vida de todos, Pai, que estão aqui. O Senhor que nos abençoa, o Senhor que abre as portas, o Senhor que nos livra, Senhor Deus, de todas as prisões e cadeias, o Senhor, Pai, que traz vida, Senhor Deus, ao lugar deserto. Nós rogamos que o Senhor traga vida à nossa alma, ao nosso coração. Coloco todos aqui diante do Senhor. Peço a tua bênção, Pai, pela vida do Senhor Deus da Rafa. Peço que o Senhor esteja abençoando ela onde ela está. Peço, Deus, em nome de Jesus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Pela família, pela casa de cada um que estão aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo e o teu poder se manifeste de modo glorioso nesta manhã. Que o Senhor haja, Pai, com o teu poder, com a tua graça. E que todos aqui, Pai, sejam fortalecidos com a força que vem do Senhor, Pai. Com o poder que vem do Senhor. Manifesta, Deus, a tua graça e realiza, Deus, os teus milagres nesse dia, Pai. Quinta-feira, um dia muito abençoado. Quinta-feira, um dia em que seremos guiados pelo Senhor. Quinta-feira, um dia em que as tuas mãos poderosas estarão estendidas sobre nós, guiando todo o nosso caminho, Pai, nos protegendo, nos livrando de todo mal e prosperando, Deus, cada passo que nós damos. Nós confiamos no Senhor, colocamos a nossa vida na tua presença, Pai. Buscamos a tua face nessa manhã. E Deus, muito obrigado. Estamos muito gratos pela tua presença e pelo teu poder em nosso meio. Abençoe, Deus, cada um que está aqui, Pai. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre cada um que está aqui nessa manhã.
e dá um dia vitorioso para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Colocamos todos os pedidos que foram apresentados aqui diante do Senhor. Colocamos, Deus, cada lar, cada família, cada membro dessa família diante do teu altar. E já te agradecemos por esse dia, porque este dia foi o Senhor quem fez, e por isso nós estamos alegres. Esse dia está debaixo da tua bênção, do teu cuidado, e nós te agradecemos por ele, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes hoje, aqui, na tua casa, na tua família, na vida de todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.